Êxodo, capítulo 29, versículo de 1 a 46. Prescrições referentes à construção do santuário e os seus ministros. A consagração de Arão e seus filhos. A preparação. Isto é o que farás para os consagrar ao meu sacerdócio. Toma um touro jovem e 2 carneiros sem defeito, pães ázimos, bolos sem fermento, amassados com azeite, e obreias ázimas untadas com azeite. Farás tudo isso de flor de farinha de trigo. Pô-lo-ás numa cesta, e os apresentarás na cesta com o touro e os 2 carneiros. Purificação, investidura e unção. Traze Arão e seus filhos à entrada da tenda de reunião e lava-os com água. Depois toma as vestes e veste Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e ajusta-lhes o efode com o cinto. Põe-lhes o turbante na cabeça e a lâmina sagrada sobre o turbante. Tomarás então o óleo da unção, derramá-lo sobre a cabeça dele e os ungirá. Farás também com que seus filhos se aproximem, e vesti-los com as túnicas. Cinge-os com os cintos, tanto a Arão como seus filhos, e ata-lhes os berrantes. Os sacerdotes lhes permanecerá por um decreto perpétuo. Assim ordenarás a Abraão e seus filhos. Oferendas. Farás vir o touro diante da tenda de reunião. A Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do touro. Imolarás o touro diante do Senhor, à entrada da tenda de reunião. Tomarás do sangue do touro e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar, e todo o resto do sangue derramarás na base do altar. Tomarás depois toda a gordura que cobre as entranhas, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os rodeia, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne do touro, a sua pele e os seus excrementos queimará fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás em seguida um dos carneiros. A Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue, que derramarás sobre o altar ao redor. Cortarás o carneiro em pedaços, lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre os seus pedaços e sobre a sua cabeça. Queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, um odor de suavidade, uma oferenda queimada ao Senhor. Tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. Imolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e os aspergirá sobre Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E o resto do sangue aspergirás sobre o altar ao redor. Tomarás do sangue que está sobre o altar e do óleo da unção, e aspergirás sobre Arão e sobre suas vestes, sobre os seus filhos e sobre as vestes de seus filhos com ele. Assim ele será santificado, e as suas vestes, e os seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. A investidura dos sacerdotes. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o lóbulo do fígado, os 2 rins com a gordura que nele há, e a espádua direita, porque é carneiro de consagração. E um cesto dos ázimos que está diante do Senhor, e um bolo de pão ázimo, azeitado, e um cascarão. E pôr-lhe-ás tudo nas mãos de Arão, e nas mãos de seus filhos. Movê-la-ás como oferta movida diante do Senhor. Depois o tomarás de suas mãos, e o queimarás sobre o altar, além do holocausto, um cheiro suave diante do Senhor, uma oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movê-lo-ás como oferta movida diante do Senhor, e por-ter-se-á por tua porção. E santificarás o peito da oferta movida, e a espádua da oferta alçada, daquilo que foi movido e daquilo que foi alçado, do carneiro da consagração, tanto o peito como a espádua.
E permanecerá a Arão e seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é uma oferta alçada, e será uma oferta alçada dos filhos de Israel, das suas ofertas pacíficas e suas ofertas alçadas ao Senhor. As vestes santas de Arão serão para seus filhos depois dele, para neles serem ungidos e neles serem consagrados. 7 dias as vestirá o sacerdote que for em seu lugar de seus filhos, quando entrar na tenda do encontro para ministrar no santuário. A refeição sagrada. Tomarás o carneiro da consagração e cozê-lo-ás em lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que estiver no cesto à entrada da tenda da reunião. Eles comerão o que serviu para fazer a expiação, a fim de que sejam consagrados e santificados. Mas um estrangeiro não poderá comer, porque é coisa santa. Se, ao amanhecer, sobrar alguma coisa da carne da consagração ou do pão, queimarás o que sobrou. Nada se comerá do que foi consagrado, porque é coisa santa. Farás com Arão e seus filhos tudo o que te ordenei, durante 7 dias os consagrarás. A consagração do altar dos holocaustos. Cada dia oferecerás um novilho em sacrifício pelo pecado, para expiação. Purificarás o altar, fazendo expiação por ele, e o ungirás para santificar. Durante 7 dias fará a expiação pelo altar, e o santificarás. E assim o altar se tornará santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Holocausto cotidiano. Isto é o que imolarás sobre o altar: 2 carneiros de 1 ano, cada dia, perpetuamente. Imolarás um carneiro pela manhã e o outro pela tarde. Com o primeiro carneiro oferecerás a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, amassada, com 1/4 de hin de azeite de oliva moída, e para libação 1/4 de hin de vinho. O segundo cordeiro tu o imolarás pela tarde, e farás por ele a mesma oblação e a mesma libação que pela manhã. É um sacrifício de agradável odor, um holocausto ao Senhor. Este será o holocausto perpétuo, de geração em geração, a entrada da tenda de reunião diante do Senhor, onde te encontrarei para te falar. Ali me encontrarei com os israelitas, e o lugar será santificado pela minha glória. Santificarei a tenda de reunião e o altar, e santificarei Arão e seus filhos, para que exerçam o meu sacerdócio. Habitarei no meio dos israelitas, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, os que tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Amados irmãos e irmãs, paz e bem. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Nós, do Catequese Conhecendo Jesus, queremos agradecer a todos vocês que nos acompanham diariamente em nossos canais. Queremos também pedir a todos vocês que se inscrevam em nosso canal, ative os sininhos das notificações, deixe o seu like e compartilhe os nossos vídeos para que a palavra de Deus chegue em mais lares. Muito obrigado, fique em paz e que o Senhor vos acompanhe.